E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Se você está me vendo no YouTube, então você já sabe quem eu sou. Se você está me vendo nessa comunidade aqui, então talvez você não me conheça. O meu nome é Fausto. Eu vou fazer um vídeo em resposta ao vídeo do Mauro, que eu vi aqui na semana passada, Conflitos de Cultura ou Xenofobia. Mauro, não quero que você se sinta pessoalmente atacado ou sua opinião desrespeitada, muito pelo contrário. Eu acho que você ter feito essa comunidade aqui para reunir os brasileiros no Japão e para que eles possam debater assuntos de interesse em comum, eu achei sensacional. E eu quero agregar a discussão. Longe de mim fazer um vídeo para dizer que discriminação no Japão não existe, muito pelo contrário, ela existe sim, ela é muito cruel porque ela é velada. Quando eu digo velada, ela é silenciosa, ela não é uma discriminação declarada. Então o cara não chega para você e fala eu não gosto de você porque você é brasileiro, porque aí você teria mecanismos de defesa contra isso. Eles são extremamente silenciosos e isso às vezes é angustiante. E demora muito assim para que você consiga aprender a lidar com isso, a se defender e às vezes isso é uma coisa muito ruim. Quando a gente vai falar de discriminação, a gente também tem que tomar muito cuidado para não colocar todo mundo no mesmo saco e falar que é tudo farinha, porque existem japoneses que têm preconceito e japoneses que não têm preconceito, da mesma maneira que no Brasil existem pessoas que são racistas e outras que não são racistas. Então dizer que os japoneses são assim é sempre uma injustiça muito grande, é sempre uma visão muito limitada. Então eu estou dizendo que não existe preconceito? Não. Eu estou dizendo que tudo é preconceito? Também não, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Você fez um vídeo em que você disse que você estava numa loja de conveniência. Para quem não mora no Japão, o Japão é cheio dessas lojinhas de conveniência onde você compra quase de tudo que você precisa, é um mini supermercado. E a qualquer hora do dia, é um negócio bem legal. E lá, de acordo com o Mauro, tinha uns cartazes em português dizendo: olha, não fiquem aglomerados aqui. E parece que, se eu me lembro bem, tinha um grupo de. É que eu vi a semana passada, então desculpa, eu esqueci alguns detalhes. Mas parece que a polícia veio e, quando tinha um grupinho de japoneses e um grupo de filipinos, eles chegaram para os filipinos e falaram: olha, não fiquem aglomerados aqui, saiam daqui. Isso é certo? Não, é muito errado. Isso é discriminação? Talvez sim. A gente não sabe o que os filipinos estavam fazendo diferente dos japoneses, então não sei. Mas eu acho que cabe até aí um pedido de explicações. Uma coisa que eu jamais faria no Brasil, eu não me vejo chegando numa delegacia e falando: escuta, o que aquele PM lá estava falando com aquela pessoa e por que ele usou esse tom? Não, aqui não vira, mas no Japão é uma coisa que dá pra fazer. Dá pra você chegar na delegacia e falar: olha, tinha um grupo de japoneses e um grupo de filipinos, a polícia veio e espantou os filipinos lá. Por que vocês se comportaram dessa maneira? Os caras vão se borrar nas calças, porque o Japão eles têm que dar explicação pra tudo que eles fazem. E se o cara for agressivo com você na delegacia, você chama o jornal, os caras vão colocar no jornal. Talvez não, tô exagerando. Tô exagerando bastante. Os caras não chamariam o jornal por causa de uma fofoca dessa. Mas você pode gerar um problema muito grande e você pode conseguir adesão, inclusive de japoneses, para que eles tomem uma atitude em relação a isso. No mínimo, os policiais lá iam se borrar nas calças do fato de estarem sendo questionados dessa forma. Mas o que eu quero tratar não é nem isso, é uma mudança de perspectiva e para a gente conseguir filtrar o que é, justamente o tema do seu vídeo foi: é discriminação ou é diferença cultural? Então vamos ver até onde vai a diferença cultural para a gente saber onde começa a discriminação. O Japão ele está num outro extremo do Brasil em questão de civilidade versus liberdade. Eu não sei se eu vou conseguir passar bem a ideia que eu quero, mas parece que você tem uma balança. Nessa balança aqui você tem a civilidade. E se você quer aumentar a civilidade, a sua liberdade ela necessariamente vai ter que ser sacrificada. O que é civilidade? É todo mundo ser educado, ninguém falar alto, ninguém gritar, ninguém bater, ninguém fazer. E quanto mais você tem uma sociedade civilizada, que é a coisa que mais nos brilha, né, aos olhos, quando a gente chega no Japão e a gente fala: meu Deus, não tem lixo nenhum no chão, as pessoas não, né, as crianças não gritam, não choram, os cachorros não latem, e você fala: caramba, que legal, como as pessoas são civilizadas. Só que o preço dessa civilidade é muito alto, porque você não pode fazer coisas que pra gente aqui é coisa básica. Quem que não para na padaria aqui numa sexta-noite, bebe umas cervejas e fica dando risada, contando piada, gritando? A gente parece uns macacos lá pulando. Não tô falando isso de termo pejorativo, não. Mas a gente dá risada, a gente é expansivo, a gente tá no meio de japonês e de italiano aqui, né? A gente tá quase uns italianos na maneira que a gente se expressa. E, e aí a gente percebe também que para que a gente tenha essa liberdade tão grande, a gente está sacrificando uma civilidade, que é justamente do que a gente reclama. E é justamente o que a gente acha bonito no Japão. Então, quando você
sai na rua e vê as pessoas se comportando do jeito que elas se comportam aqui, depois de ter voltado do Japão, depois de ter morado 10 anos aí, você fala, meu, essa macacada não tem educação. Mas eu prefiro, eu, Fausto, se a gente for analisar a balança japonesa de civilidade e de liberdade e a balança brasileira de liberdade e civilidade, eu prefiro aqui. No Japão, você vai nessas lojinhas, gente que nunca morou no Japão aí, acreditem. Você entra numa loja dessa, assim, as pessoas abrem um sorriso pra você, te tratam bem pra caramba. E na verdade, aquele sorriso faz parte do protocolo que ela precisa cumprir pra te atender. Eu prefiro ir na padaria aqui e que a pessoa me olhe com uma cara feia todo dia, porque o dia que ela sorri pra mim, eu falo, puta merda, esse sorriso é de verdade. Então, determinadas coisas que são lindas e que são extremamente civilizadas do Japão, eu não faço questão. Eu prefiro mais a liberdade que a gente tem aqui. É claro que um meio termo nunca vai existir. Onde eu quero chegar nisso? É, Quando eles colocam, assim, quando o cara da lojinha ele coloca lá, olha, não fiquem parados aqui na frente, será que é porque ele não gosta de brasileiro? Será que ele não gosta de filipino? Ou será que é porque o Japão se tornou um país tão civilizado, de pessoas tão chatas em relação a comportamento, que o cara que está passando numa estrada, ele está dirigindo 20 quilômetros para chegar na casa dele, e que no meio desses 20 quilômetros ele passa por 30 dessas lojas aí, de conveniência? Será que ele estacionaria num lugar em que ele vê que tem um monte de estudante lá fazendo algazarra? Talvez não. Você, japonês, gosta de sossego. Você, japonês, gosta de tranquilidade. Você vê um monte de gente parada ali na frente, você fica com medo. A gente jamais assaltaria alguém. E o japonês, ele talvez ele não tenha nem medo do assalto, talvez ele tenha medo do comportamento diferente daquilo que ele está acostumado. Se ele não está acostumado a ver aglomeração de pessoas, quando ele vê aglomeração de pessoas, ele se sente desconfortável. Ele fala, não, eu vou parar na próxima. E a venda desse cara, dessa lojinha aqui, pode cair, pode despencar durante o período em que esse grupo de estudantes estiver parado na frente, simplesmente porque a veinha japonesa não quer passar no meio deles. Eles estão conversando aí, deixa, vamos parar na próxima. E aí o resultado final de vendas do dia desse cara pode ser um fracasso, porque ele perdeu 2 horas de boas vendas simplesmente porque os caras não pararam. Eu sei que vai ter gente que vai me atacar, vai dizer que eu sou doente, que eu sou louco, que isso não tem nada a ver, mas se coloquem no lugar dos japoneses e, aliás, o dia que você estiver parado numa loja de conveniência, que tiver uma aglomeração muito grande de pessoas, comece a contar os carros que param e compare com os outros dias em que você vê os carros parando ali. Talvez você não vai conseguir fazer isso, né, hoje. Mas coloque aí como um exercício e comece a reparar como os carros param menos quando eles veem aglomeração maior de pessoas. Então isso pode não ser discriminação, pode ser uma necessidade do lojista, percebe? Agora, quando os policiais eles chegam e tem 2 grupos e eles mandam um só para casa, aí é discriminação, aí tá errado e eles têm que se explicar. Agora, se os japoneses eles não são espantados dali, porque, aliás, se não tem japoneses parados ali, talvez eles não estejam aí por um motivo, porque eles já aprenderam que esse tipo de comportamento ele deve ser evitado. Percebe? Então, o que eu percebo é que tem muito comportamento que os japoneses não têm, que para nós são extremamente naturais, e quando a gente tem na comunidade japonesa, é um comportamento que é martelado, que é podado, do tipo, não faça isso porque aqui a gente não faz. E aí, quando você não entende direito o idioma, quando você não entende direito a cultura e quando você não entende os porquês da coisa estar acontecendo daquela forma, aí você fala, não, o cara tá me tratando mal porque eu sou brasileiro, o cara tá me tratando mal, aí entra o complexo de vira-lata. O cara não quer que eu esteja aqui, o cara quer que eu vá embora. E aí, não. Não. Discriminação existe no Japão? Existe, e existe pesado, e existe principalmente pelas pessoas mais excluídas da comunidade japonesa. Os japoneses que mais sofrem exclusão social, porque tem muito disso daí, você sabe, os japoneses que mais sofrem exclusão social, que não tiveram uma vida acadêmica boa, que não tiveram um emprego bom, que têm um subemprego, mas não são respeitados nele. Esse cara, ele tem raiva de brasileiro, porque o cara chega sem ler, sem escrever, chega com um comportamento todo torto, todo desrespeitoso, entre aspas, né? A gente está falando do nível de civilidade que brasileiro nunca vai alcançar, porque não tem que alcançar, porque ele não conhece. E aí, quando ele chega com esse comportamento, ele ainda ameaça a vaga do japonês lá que está lutando para sobreviver. Esse cara é o cara que mais vai ser preconceituoso e que mais vai demonstrar discriminação. E eu não fico com raiva dele, eu fico com dó. Eu olho para esse cara, como já olhei e já fiz, eu falo, desculpa, eu vim de outro país,
Não leio, não escrevo, tô aqui mandando em você porque eu sou seu chefe e, tipo, sou mais novo do que você. Você não tem que gostar de mim, mas você tem que me aturar, porque você me deu visto, eu tô aqui, você não pode me expulsar mais. Contra esse cara que manifesta o preconceito, você consegue responder um negócio desse. A discriminação mais complicada é aquela que é velada, é aquele sorriso que coloca uma barreira enorme, um abismo enorme entre você e eles e não deixa você penetrar naquela comunidade e fazer parte daquele grupo. Tem casos. Existem prefeituras e prefeituras, existem comunidades e comunidades, não coloque tudo no mesmo saco. Existem prefeituras que são absurdamente acolhedoras aos brasileiros e que com gente que é apaixonada por estrangeiro e quer fazer de tudo para melhorar a vida deles. Tem outras cidades pequenas e tem outras comunidades que tem uma prefeitura que recebe verba para fazer para investir em bem-estar social de estrangeiros e faz uma comunidade com uma comissão de gente que trabalha lá para que eles se sintam bem-vindos e os caras não gostam do trabalho que eles têm, não suportam e eles têm uma rejeição contra os brasileiros, sim. Tem alguma coisa que a gente possa fazer contra isso? Não, porque assim, até nós, brasileiros, a gente não é obrigado a gostar de haitiano, a gente não é obrigado a gostar de boliviano. O que a gente não pode fazer é atos discriminatórios e de demonstração pública de ódio. E eu acho que essas duas coisas não são explícitas aí no Japão, elas são bem controladas. O ato discriminatório está mais na contratação e na permissão que você acesse determinados patamares aí, determinados cargos. Uh, mas, uh, mas no geral eu vejo que os brasileiros eles não buscam o japonês que atravessa essa linha, né? Aquele cara que comete uma falha, que é um ato discriminatório e que faz uma demonstração de ódio. Eu acho que o ressentimento do brasileiro ele está em cima daquilo que o japonês pensa. A gente fica tentando adivinhar o que o japonês pensa e a gente se dói de saber que o cara não gosta de brasileiro. Cara, ele tem todo o direito de não gostar. Ele tem todo, ele tem absolutamente todo o direito de não gostar de brasileiro. E a gente não deve ficar doído porque tem japonês que não gosta de brasileiro. Isso não é discriminação. A discriminação é a manifestação desse não gostar. E se isso não está acontecendo, eu acho que a gente não tem do que reclamar. E assim, ao invés de se colocar como vítima de um ódio e vítima de uma falta de amor por parte deles, você pode fazer com que ele seja vítima da sua presença porque você não se importa. E a gente pode achar isso horrível, mas os negros aqui no Brasil eles têm que conviver com isso todos os dias. Todos os dias. E talvez de uma forma muito mais agressiva e muito menos velada do que a gente sofre aí no Japão. Meio inconclusivo, né? Eu dei muita volta e acabei não falando nada. Basicamente, eu acho que assim, o que está acontecendo? É discriminação ou é intolerância a mau comportamento? A um comportamento que eles não têm. Então, assim, enquanto eles têm um padrão de comportamento e a gente está quebrando isso, a gente está tendo um comportamento diferente e está vindo uma não aceitação a essa quebra, né, desse protocolo ou desse comportamento diferente, aí eu acho que a gente não tem do que reclamar. Aí é o país deles e a gente tem que agir de acordo com o que eles estão acostumados. Tem uma música do Renato Russo que fala disciplina e liberdade e lugar nenhum no mundo em lugar nenhum do mundo isso é mais verdade do que no Japão. Aí disciplina e liberdade. Se você tiver disciplina dentro dos moldes, dentro dos padrões de comportamento que os japoneses têm, dentro desse molde você pode fazer o que você quiser. Agora se você dá um passo para fora, vai vir um monte de gente latino mandando você voltar pro seu quadradinho lá. Essa é a civilidade cara que cerceia a liberdade que a gente tem no Japão e que a gente tem que se adaptar. Será que é preconceito e discriminação? Será que é xenofobia? Ou será que a intolerância é um comportamento diferente do que eles esperam? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.